Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou pintar pela primeira vez um desenho com aquarela. Eu já fiz aqui um teste da aquarela, já tem um vídeo aqui no canal onde eu tô testando as cores e testando também como é pintar com aquarela, o tanto de água que eu deveria colocar, enfim, usando a aquarela pela primeira vez. E já fiz um vídeo aqui também usando umas técnicas de aquarela pela primeira vez. Agora eu vou pintar um desenho, eu já fiz, o desenho já tá pronto aí, eu fiz um cacto e agora eu vou pintar esse desenho. Eu comecei fazendo uma mistura de cores, porque eu quero um tom de verde diferente que não tem aí na paleta. Eu coloquei um pouco do azul para deixar o verde um pouquinho mais escuro, mas eu testei ali no papel do lado e eu achei que ele estava muito azul. Tava mais azul do que verde, então eu coloquei um pouquinho mais de verde para chegar no tom que eu queria. Achei que ainda tava um pouquinho claro, então eu coloquei um pouquinho de preto para deixar o tom um pouco mais escuro. E é muito importante deixar sempre um papelzinho ali do lado para você ir testando o tom que você quer, porque senão às vezes você acaba fazendo direto no desenho e de repente não é o tom que você queria e acaba estragando o seu desenho, né? Então deixa sempre um papelzinho ali do lado para você ir testando as cores. Aí eu cheguei no tom que eu queria de verde e comecei a pintar o cacto. Eu ia usar a técnica aguada para fazer o cacto, mas ele é um desenho pequeno, então achei que não tinha necessidade. Porque normalmente a técnica aguada ela é usada para preencher espaços maiores, né? Para ficar mais uniforme. E como o desenho é pequeno, eu achei que não tinha necessidade. Usei então a técnica seca mesmo. E pelo desenho ser pequeno, ele foi ficando bem uniforme mesmo usando essa técnica. E já aí eu comecei a gostar muito do desenho. Achei que ele começou a ficar muito bonito, mesmo nessa primeira camada de desenho. Eu já achei que ele tava ficando bem legal. E uma dica que eu quero dar pra vocês foi uma dica que eu peguei de um canal aqui no YouTube que eu não me lembro o nome, mas é sobre o primeiro desenho que você vai fazer com aquarela. Ele tem que ser um desenho pequeno, porque às vezes você acaba fazendo um desenho grande para pintar com aquarela e você não consegue fazer as técnicas direito ou não acaba ficando do jeito que você quer e você acaba ficando um pouco frustrado. Então começa com um desenho pequeno, por isso que eu escolhi esse cacto aí, que ele era bem pequenininho, para eu já começar a pintar e gostar do que eu estava fazendo. E confesso que eu achei muito relaxante essa pintura. Agora eu peguei o rosa para fazer a florzinha do cacto. Eu não fiz nenhuma misturinha porque eu gosto bastante da pigmentação desse rosa, eu acho muito bonito. Então eu já comecei a pintar direto a florzinha com o rosa da paleta mesmo. Aí eu vi que eu coloquei um pouquinho mais de água, tava bem, formando bastante poças ali na florzinha, então eu fui tirar um pouquinho do excesso de água. No desenho eu não sei se dá pra perceber direito, mas depois de seco a gente consegue ver que o desenho ficou bem bonitinho da florzinha, ficou do jeito que eu queria, no tom que eu queria. Agora eu tô fazendo mais uma misturinha de verde, eu usei aí o marrom pra escurecer dessa vez, eu não usei o azul, porque eu queria que o tom fosse um pouquinho mais escuro, porque eu vou sombrear esse cacto. E acabou que eu usei muito marrom, e o tom ficou mais marrom do que verde, então fui lá, peguei mais verde. E o processo de misturinha é assim, você vai pegando os tons, vai testando até chegar aonde você quer. Nesse momento, eu virei a prancheta, porque eu quero fazer a sombra nessa direção. Eu quero que o cantinho do cacto, né, a borda do cacto fique mais escura e daí trazendo a tinta mais para o meio com um pouquinho de água para que fique mais claro. Então eu virei a prancheta para que o pincel conseguisse ficar na direção que eu precisava que ficaria. Então eu vou virando aí, cada parte do cacto que eu vou fazendo, eu vou virando a prancheta para que eu consiga direcionar melhor essa sombra, né? E eu não queria fazer o desenho chapado, né? Eu queria que ele tivesse uma sensação de volume, por isso eu tô fazendo uma sombra nele. E falando em cacto,
Eu já comentei aqui no canal que eu moro num motorhome. Para quem não sabe, um motorhome é uma casa construída num carro. E a gente já tentou, moramos eu e meu marido, a gente já tentou ter 2 plantinhas de verdade aqui no motorhome. A gente tentou ter 2 vasinhos de suculenta, mas não deu muito certo. Porque enquanto a gente tá parado, os vasinhos podem ficar em qualquer lugar, mas para ficar em movimento a gente precisava prender esses vasinhos de alguma forma para que eles não caíssem. E aí um dia a gente foi sair com o carro e eu esqueci de prender os vasinhos. Na primeira curva os vasinhos caíram e aí foi terra para um lado, plantas do outro. Eu tentei replantar as plantinhas, mas mesmo assim elas não resistiram, não consegui fazer elas viverem. E aí a gente percebeu que não dá para ter uma plantinha aqui no motorhome. Tem motorhomes que tem plantas de verdade, né? Motorhomes maiores até conseguem ter plantas de verdade, mas a gente aqui não dá não. Então hoje a gente tem umas plantinhas de mentira, só pra dar uma decoraçãozinha, pra botar uma alegria aqui em casa. A gente tem umas plantinhas de mentira. E agora eu tô fazendo outra misturinha de verde, um tom um pouco mais escuro, pra fazer uma outra camada de sombra. Eu vou fazer por cima daquela camada, uma camada mais escura, porque eu quero que fique uma sombra um pouco mais escura. Então eu fiz outra misturinha de tinta. E aí eu fui pintando as bordinhas aí dos cactos, fui fazendo em todas as partes dele, deixando essa bordinha aí um pouco mais escura. Agora eu vou fazer uma outra misturinha de verde, porque eu quero fazer uma sombra do outro lado do cacto. E eu vou fazer ela um pouco mais clara do que a última sombra que eu fiz, e um pouco mais escura do que a cor que eu usei na base, né, na primeira camada do desenho. Porque, como eu falei, eu quero dar uma sensação de volume pro meu desenho. Então, nessa borda aí, eu fiz ela um pouquinho mais clara do que a sombra que eu tava fazendo. Só pra dar um efeito mesmo de contorno, pra dar um efeito de sombra bem legal e poder dar um volume pro meu desenho. Essa dica eu também peguei num canal aqui do YouTube que eu esqueci o nome, mas se vocês colocarem aí no YouTube técnicas para iniciante com aquarela, vão aparecer vários vídeos, e é assim que eu tô aprendendo a pintar com aquarela. Eu procuro vários vídeos com técnicas, com dicas sobre como pintar, e aí eu vou tentando reproduzir e colocar isso em prática nos meus desenhos. Nesse momento aí, eu entendi que eu preciso ter muita paciência com aquarela. Eu já tinha ouvido falar, já tinha visto várias vezes sobre isso, que a aquarela precisa ter paciência, porque eu fui pintar a flor e a parte do cacto ainda estava molhada. Então, quando eu coloquei a tinta rosa na flor, ela escorreu na tinta verde, aí a tinta verde ficou um pouquinho manchada, porque eu não tinha esperado secar. Então, foi um aprendizado. Não acho que tenha estragado meu desenho, deixou apenas um charme ali. E foi bom para eu aprender que das próximas vezes eu preciso ter um pouquinho mais de paciência, né? Preciso esperar secar a camada de baixo para eu poder fazer a outra camada. E aí eu fiz também essa técnica de sombra na minha flor. Não fiz nenhuma misturinha, eu só deixei ela um pouco menos diluída. Eu fiz a primeira camada da flor mais aguada e depois, para fazer a sombra, eu deixei ela um pouco menos diluída. Agora eu tô fazendo mais uma mistura. Como vocês podem ver, eu fiz várias misturas, várias vezes, para poder chegar no tom que eu queria, mais claro ou mais escuro do que eu queria. E dessa vez eu queria que ela ficasse um tom mais escuro de todos os tons que eu tinha feito, porque eu vou fazer os espinhos do cacto. Então eu queria que ficasse mais escuro para que essas pintinhas se sobressaíssem no desenho e tivessem bastante destaque. E aí eu fui fazendo várias pintinhas no cacto inteiro para representar os espinhos dele, né? E eu achei esse momento também muito gostoso. Toda essa pintura, todo o processo desse desenho foi muito gostoso, foi muito relaxante. Eu amei fazer essa pintura, foi muito gostoso.
E nessa hora aí, confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo de estragar o meu desenho, porque eu achei que ele estava muito simples, então eu queria colocar pelo menos um fundo nele. E eu comecei colocando só água na folha para usar a técnica aguada, porque como era um espaço maior, eu queria usar a técnica aguada para deixar mais uniforme. E eu escolhi o amarelo para fazer o fundo do desenho, achei que combinou bastante. E eu fiquei com medo de estragar o desenho, porque eu tava gostando muito dele, mas por fim eu gostei do fundo, gostei do jeito que ficou. Achei que ficou bem legal, bem bonito. E é isso, gente. Eu amei fazer essa pinturinha, amei usar aquarela pela primeira vez para pintar um desenho de verdade. Achei que ficou muito fofinho. E esse foi o resultado do desenho. Eu amei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo e até o próximo vídeo.